quem nos separará do amor de Cristo? Mais ou menos isso. Faz uma revisão no teu passado. Vê de onde Deus te tirou. É isso que Paulo está dizendo. Olha a sarjeta de onde você saiu. Olha a natureza morta que você tinha que arrastar. E Deus te tirou de lá. Diante disso, diante da grandeza do que Deus fez, quem me separará do amor de Cristo? A pobreza? A nudez? A fome? A perseguição? A espada? O presente? O passado? O futuro? Não, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo de número 12. Eu vou ler um texto muito conhecido. E eu acho que nós não vamos sair dele. Vamos ficar aqui pelo menos 25 minutos no texto de Romanos 12, né? Aleluia. Que alegria retornar a esta igreja, está linda. Parabéns. Romanos capítulo 12, versículo de número 1 e o versículo de número 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados, algumas versões dizem não vos conformeis com este mundo, ou a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga amém. Agora diga comigo, Senhor Jesus, fala comigo, me ensina a tua palavra. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Se o irmão quiser e puder, mantenha a sua Bíblia aberta em Romanos capítulo de número 12. E se você tiver o hábito de anotar, pega uma caneta, um papelzinho, o seu equipamento, para nós conversarmos um pouco sobre a Epístola aos Romanos e no que ela toca a nós, no que ela tange a nós. Quais são as implicações do texto que o apóstolo Paulo escreveu? Se eu fosse dar um tema à nossa reflexão desta noite, eu falaria sobre vivendo acima do sistema mundano. Vivendo acima do sistema mundano. O pastor Antônio Gilberto tinha uma frase que ele dizia: a igreja é como um navio. O navio pode estar no mar, mas o mar não pode estar no navio. E ele acrescentava: a igreja pode estar no mundo, mas o mundo não pode estar na igreja. Por quê? Porque o termo igreja em si, tomado ao pé da letra, já significa tirados para fora. E o tirados para fora ali tem a ideia de arrebatados com força, tirados por pressão, dando a entender que nós somos tomados à força do poder do pecado e do poder das trevas. A epístola de Paulo aos Romanos, irmãos, é considerada a mais completa dentre todas as epístolas paulinas. Eu diria que a epístola aos Romanos, em grau de importância, erudição,
grandeza doutrinária no Novo Testamento só é comparada à Epístola aos Hebreus, que é uma epístola de uma grandeza, profundidade e erudição acima do comum. A Epístola aos Romanos é tão ampla na sua abordagem doutrinária que alguns estudiosos chamam-na de catedral e enciclopédia do cristianismo, dada a abrangência de temas doutrinários tocados e tratados pelo apóstolo Paulo ao longo destes 16 capítulos. E é uma epístola escrita como um tratado. Se você é aluno de teologia, por exemplo, tem alunos do curso teológico aqui? Levanta a mão. Cadê os estudantes de teologia? Levanta a mão. Obrigado, Deus abençoe. Se você é um estudante de teologia, você pode fazer o seu TCC na epístola de Paulo aos Romanos muito facilmente, porque Paulo inicia um raciocínio no capítulo 1 e só vai fechar esse raciocínio no último capítulo, o 16. Se você estiver fazendo um mestrado, um doutorado, a epístola aos Romanos é uma tese de mestrado ou de doutorado, conforme você necessitar. Por quê? Porque Paulo divide a epístola por seções literárias. Ela está muito bem estruturada e organizada do ponto de vista literário. Por exemplo, no capítulo de número 1, Paulo escreve sobre o pecado e a corrupção dos gentios. E os estudiosos concordam entre si que a igreja de Jerusalém não era muito simpática a Paulo, porque ele se tornara pregador para os gentios, a quem os judeus tinham uma grande resistência. Então, quando Paulo abre a carta no capítulo 1, falando do pecado dos gentios, de certa forma, a igreja judaica diz assim, opa, parece que ele está se convertendo e entendendo que os gentios não prestam. Porque Paulo descreve a corrupção dos gentios de maneira terrível. Os gentios se corromperam de forma imoral. E o capítulo 1 trata disso. A ponto de Paulo dizer, Deus os entregou às paixões infames. Quando chegamos no capítulo 2, Paulo então começa a falar sobre o pecado dos judeus. Porque ele diz, os gentios pecaram na corrupção moral, e vocês pecaram na incredulidade porque rejeitaram o Filho de Deus. Aí Paulo faz um nivelamento, ele mostra, os gentios pecaram na imoralidade, os judeus pecaram na incredulidade. E o apóstolo está dizendo mais ou menos o seguinte, o fato de o pecado dos gentios ser diferente do pecado dos judeus, não torna os judeus menos pecadores. Aí ele vem no capítulo 3 e diz assim, todos pecaram. Aliás, vem uma verdade muito importante aqui, porque nós temos a mania, de modo particular aqui no Brasil, nós selecionamos pecado. Então, quando nós selecionamos pecado, nós julgamos o outro que pecou, só pelo fato de ele ter cometido um pecado diferente do nosso. Então presta atenção. O fato de o teu pecado ser diferente do meu não te torna menos pecador do que eu. É isso que Paulo está dizendo. O fato de o pecado dos gentios ser diferente do pecado dos judeus não torna os judeus menos pecadores. Aí ele vai lá no capítulo 3 e diz assim, olha, todos pecaram. Todos quem? Judeus e gentios. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo vai mostrar no capítulo de número 3, portanto, que não há ninguém que possa ser justificado diante de Deus pelas suas obras, porque todos são pecadores.
No capítulo de número 3, quando Paulo apresenta que todos são pecadores, ele abre um leque para dizer, há um caminho de remissão. Que caminho é este? A fé. Que fé? Qual é a fé? Aí ele vem no capítulo 4 e vai nos apresentar a fé de Abraão. E Paulo diz que Abraão foi justificado pela fé. Mesmo quando todos os indícios da sua natureza indicavam que aquilo no que ele cria não era possível. Mas aí Paulo diz, ele se fortaleceu dando glória a Deus. Então Paulo vai tratar agora no capítulo 4 sobre a fé. Observe, capítulo 1, os gentios pecaram. No capítulo 2, os judeus também pecaram. No capítulo 3, Paulo diz, ninguém aponte o dedo para ninguém, todos pecaram. No capítulo 4 ele diz, todos nós podemos ser salvos e justificados pela mesma fé que tornou Abraão amigo de Deus. E é interessante que no capítulo 4 ainda, Paulo deixa muito claro que pela fé, todos nós fomos feitos filhos de Abraão. Pela fé. Então Paulo chega ao capítulo 5. Usando o mesmo argumento da fé, ele começa dizendo, somos, pois, justificados por Deus pela fé que há em Cristo Jesus. E aí convenhamos que o capítulo 5 de Romanos é um dos mais ricos da epístola, porque Paulo faz dois paralelos. Primeiro, Paulo faz um paralelo entre Cristo e Adão. Vocês estão aqui comigo? Aí Paulo mostra que onde Adão falhou, Cristo prevaleceu. É nesse capítulo que Paulo mostra que Cristo se humanizou para viver a mesma experiência na carne de Adão, sem pecar, para, por meio da sua santificação e morte, nos resgatar do poder do pecado. Depois Paulo faz um paralelo entre a lei e a graça, do versículo 12 a seguir. E Paulo mostra que nós não poderíamos ser salvos pela lei. Presta atenção. Capítulo 1, gentios pecaram. Capítulo 2, judeus pecaram. Capítulo 3, todos pecaram. Capítulo 4, todos podem ser justificados pela fé. Capítulo 5, Paulo vai mostrar que essa fé que nós herdamos em Abraão tem uma estrutura. E a estrutura da fé nos diz que ninguém aqui pode ser salvo pela observância da lei. Por quê? Porque a lei dependia da capacidade do homem em obedecê-la. Enquanto a graça não depende da capacidade do homem. A graça só depende da capacidade de Deus de resgatar o homem. Por isso que Paulo diz no capítulo 5, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí, isso é muito sério, porque quando Paulo faz o paralelo da graça com a lei, ele está deixando muito claro que nenhum de nós, por mais santos que sejamos, teríamos condição de cumprir a lei na sua totalidade. Eu tenho um amigo, ele é empresário e é adventista. E ele chegou para mim e disse assim, se você me provar que eu não preciso guardar o sábado, eu me torno assembleiano. Eu disse a ele, eu não tenho que te provar nada. Não existe na Bíblia a preocupação de provar nada para ninguém. Você lê, estuda, entende, aceita ou rejeita. Sem provar. Aí eu disse para ele, mas eu vou te mostrar que tu não consegue obedecer a lei como tu queres. Como assim? Para começar,
A lei mosaica não é composta de 10 mandamentos, como alguns acreditam. Aquele é o decálogo da lei moral, é um resumo da lei moral. A lei mosaica, irmãos, é composta de 613 mandamentos, subdivididos em lei moral, lei civil e lei cerimonial. A lei moral fala da minha relação com o meu próximo. A lei civil fala das minhas obrigações para com o Estado, a nação, o país. E a lei cerimonial fala dos meus deveres para com Deus, o templo, o culto e a adoração. Dos 613 mandamentos, 365 mandamentos eram chamados de mandamentos negativos, ou seja, aquilo que era terminantemente proibido fazer. 248 eram os mandamentos positivos, aquilo que era obrigatório fazer. E na lei, se o camarada obedecesse 99, Tiago faz uma paráfrase disso. Se o cara observasse 99 mandamentos e tropeçasse no 100º, perdeu os 99. Aí Paulo diz, ninguém pode ser salvo pela lei. Essa é a base de Romanos 5. Só pode ser salvo pela graça. Por isso que lá os Gálatas, ele dá um gancho e diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Esse é o capítulo de número 5. No capítulo de número 6, pastor, não estou entendendo, onde o senhor quer chegar? Eu quero chegar em Romanos 12. Eu quero lhe mostrar que o texto é literalmente, extremamente bem estruturado. Aí no capítulo 6, Paulo diz que essa fé que nos justifica, e que revela que não podemos ser salvos pela lei, só pela graça. Paulo vai no capítulo 6 mostrar o propósito da lei. Por que a lei foi enviada? Já que ela não é capaz de salvar. Ela foi enviada para tornar notório o pecado. A lei foi enviada para te mostrar onde você está tropeçando. A lei foi enviada para te apresentar que existe um código de vida que Deus quer que nós cumpramos. E a lei foi apresentada para revelar o pecado. É isso que Paulo está dizendo. Aí no versículo 14 ele vai e diz, mas o pecado não terá mais domínio sobre vós, porquanto não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. No versículo 18 ele diz, agora, libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. No versículo 22 ele diz, libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça e tendes o vosso fruto para a santificação. Ou seja, não é que você foi liberto para viver de qualquer jeito. Você foi liberto do pecado e tornado servo da justiça. Eu vou explicar para você entender. Você que é fazendeiro, passeou na sua fazenda a cavalo, aí quando você chega na sede da fazenda, você tira a sela, tira as rédeas e solta o cavalo. Ele está livre? Sim, pode ir. Mas ele está livre com limites, tem cerca. Você é livre, mas ser livre não significa que você faz o que quer. Você foi liberto do pecado e feito servo da justiça. O que mudou foi o seu senhor, não foi o seu status. O seu status continua sendo de servo. Só que antes você era escravo do pecado, agora você é servo da justiça de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí chegamos ao capítulo 7, e no capítulo 7 o apóstolo Paulo traz para nós um fato muitas vezes mal interpretado, que nós só poderíamos ser livres da lei. A graça só poderia ser impetrada com a morte da lei. Onde a lei morreu?
em Cristo. Jesus disse que ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumpri-la. Ou seja, a graça não poderia ser posta em ação enquanto houvesse um hífen da lei sem ser cumprido. Uma pesquisa entre rabinos judeus mostrou que o mais nobre de todos os rabinos na história só conseguiu observar 208 dos 613 mandamentos. Jesus, lembra quando Nicodemos vai conversar com Jesus e diz assim: nós sabemos que tu és mestre. Presta atenção. É um membro do sinédrio olhando para um rabi que nunca frequentou a escola rabínica. Só poderia ser chamado de mestre quem frequentou a escola rabínica. Jesus não frequentou. Mas Nicodemos vem e ele não fala por ele só, ele diz: nós sabemos. Ele está falando pelo sinédrio, pelo colegiado. Até quem não vem aqui falar contigo reconhece que tu és rabi, vindo de Deus. Porque ninguém faz as obras que tu fazes se Deus não estiver nele. Então presta atenção. Jesus é o único que cumpriu a lei cabalmente. Vou lhe fazer entender agora um versículo que você já ouviu 1000 vezes. Está consumado. Diga comigo: está consumado. Repete: está consumado. Está consumado. Como ninguém conseguiu cumprir a lei completamente, a graça não pôde ser impetrada. Mas Jesus cumpriu a lei integralmente, não deixou nada para depois. Quando ele disse está consumado, ele está dizendo: Pai, a lei está cumprida, eu esgotei a lei, a conta está paga, não há mais nada que precise ser feito, a porta da graça já pode se abrir. É por isso que o véu do templo se rasga de alto a baixo. Foi Deus quem mandou colocar o véu. Só o sumo sacerdote entrava. Agora, quando Jesus diz: está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito, o véu rasgou. O que significa? O acesso está aberto. O homem já pode entrar novamente. E por que rasgou de alto a baixo? Porque não foi o homem que rasgou, foi o próprio Deus que desceu rasgando o véu e dizendo: o caminho de acesso está aberto, porque a graça agora foi imposta. É nesse cenário da graça que Paulo diz: eu tenho uma guerra dentro de mim. Isso aqui é Romanos. É a tese. Se você tem uma apresentação na faculdade teológica, que dia é hoje? Hoje é segunda, né? Se você tem uma apresentação na faculdade teológica amanhã, o trabalho está pronto. Tá? Paulo diz: na dispensação da graça que eu vivo, eu estou sob a lei do pecado. E os meus membros guerreiam dentro de mim. Para mim, esse é o texto mais humano de Paulo. Ele tira a roupa do apostolado, senta no meio da bancada da igreja, dá um toque assim no vizinho, fala assim: ei, eu tenho as mesmas lutas que você. Eu enfrento os mesmos conflitos que você. Isso é Paulo dizendo: os meus membros fazem uma guerra dentro de mim. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse faço. Aí Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E é interessante, o que é me livrará do corpo dessa morte? Eu já ouvi alguém dizendo por aí, eu vou chegar em Romanos 12, eu já ouvi alguém dizendo por aí que Paulo tinha medo de morrer. Negativo. Em nada tenho a minha vida por preciosa. Estou pronto não somente a ser preso, mas também a morrer pela causa do Evangelho de Jesus.
Desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. De ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir para estar com Cristo, o que para mim é muito melhor. Isso não é a fala de alguém que tem medo de morrer. Alguns estudiosos dizem que, na verdade, o apóstolo Paulo está fazendo uma inferência jurídica. Aliás, diga-se, Paulo é um jurista de mente brilhante. Então ele está fazendo uma inferência jurídica. Por quê? Porque na Roma antiga, quando alguém era condenado por assassinato, a sentença não era fogueira. A sentença não era a guilhotina, não era a cruz. A sentença de alguém condenado por assassinato na Roma antiga era que o corpo da vítima era amarrado ao corpo do assassino, pele a pele, colado no corpo. O assassino sairia do tribunal arrastando o corpo da sua vítima, preso ao seu. A carne morta entrava em estado de putrefação e decomposição, presa no corpo do assassino. As bactérias, chamadas cadaverinas, os vermes, começavam a fluir do corpo morto e contaminavam o corpo do assassino, de modo que ele também morria. Então, quando Paulo diz: quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está dizendo: a minha natureza carnal morreu, mas ela está presa a mim. Onde eu ando, eu tenho que arrastá-la. Eu sinto o mau cheiro da minha natureza carnal. Eu sinto o peso da minha natureza carnal. Paulo diz: quem me livrará? É nesse momento que o Espírito da graça chega para Paulo e derrama o bálsamo da graça. Aí Paulo abre Romanos 8 dizendo: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia! Diante disso, Paulo diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que Paulo está dizendo é: o Deus que me resgatou da minha natureza carnal e pecaminosa, é o Deus que vai me dar vitória nos desafios e nas adversidades da vida. Aquele que nem a seu próprio filho negou, mas o entregou por nós, também nos livrará destas coisas. Quais coisas? As adversidades, vicissitudes e agruras da vida cristã. É aí onde Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? Mais ou menos isso. Faz uma revisão no teu passado. Vê de onde Deus te tirou. É isso que Paulo está dizendo. Olha a sarjeta de onde você saiu. Olha a natureza morta que você tinha que arrastar. E Deus te tirou de lá. Diante disso, diante da grandeza do que Deus fez, quem me separará do amor de Cristo? A pobreza? A nudez? A fome? A perseguição, a espada, o presente, o passado, o futuro? Não, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É esse o pensamento de Paulo. Ele começa a mostrar uma igreja que está sendo perseguida. E aqui em Romanos 8 tem um texto que a gente ama, e pregador pentecostal
em pompa voz, eleva o timbre para dizer: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E você vibra. Mas deixa eu te chamar para cá, vem para a cadeira. Para quem Paulo escreveu isso? Nós lemos Romanos 8,37 para quem está bem. Nós lemos Romanos 8,37 para quem acabou de comprar a casa naquele condomínio de alto padrão. Para o cara que acabou de ser promovido na empresa onde trabalha. Somos mais do que vencedores. Minha filha, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Não. Paulo não estava escrevendo para irmãos que estavam vivendo um bom momento. A igreja em Roma estava sendo perseguida. Famílias inteiras eram jogadas nas arenas para serem comidas pelos leões, pelos ursos, hienas, lobos. Suas casas eram queimadas, suas propriedades confiscadas. Alguns deles foram crucificados. O historiador diz que o imperador pegou mulheres cristãs, amarrou em estacas dos dois lados das estradas que chegavam em Roma, derramou sobre elas algum tipo de combustível e incendiou para iluminar as estradas de Roma à noite com o fogo do corpo dos cristãos. É para eles que Paulo escreve: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Que tipo de vitória é que você está esperando em Cristo? É isso que Paulo está dizendo. Sofrer por Cristo também é vencer. Porque mais que vencedor aqui, irmão, não é aquele que venceu todas. Não é aquele que saltou todas as barreiras, pulou todas as muralhas, derribou todos os exércitos. Mas que vencedor aqui, tomado ao pé da letra, é aquele que foi além do seu limite. Aquele que fez mais do que se esperava que ele fizesse. Isso aqui é consequência de Romanos 1, gentios pecaram. Romanos 2, judeus também pecaram. Romanos 3, todos pecaram. Romanos 4, somos justificados pela fé de Abraão. Romanos 5, nesta fé nós compreendemos que Cristo nos resgatou do poder e do peso da lei. Romanos 8, não há mais nenhuma condenação, portanto estamos prontos para sofrer por Cristo, porque a condenação daqui não se compara em nada com a condenação à qual nós estávamos submetidos. Agora, se fôssemos dividir Romanos numa peça teatral, aqui encerrou o primeiro quadro. Paulo vai abrir o segundo. Capítulo 9, 10 e 11, o apóstolo Paulo trata sobre Israel. Exclusivamente Israel. Ele mostra no capítulo 9 que Israel rejeitou a Cristo. E Paulo sofre pela incredulidade do seu povo, de tal modo que ele diz no versículo 3, eu queria ser condenado para que os meus irmãos fossem salvos. Ele assume aquela postura de Moisés, risca meu nome do teu livro. Mas é no capítulo 9 que Paulo vai nos mostrar que a incredulidade de Israel não foi proposital, foi providencial. Não é que Israel rejeitou a Cristo porque Israel é ruim, portanto não te empolga. É isso que Paulo está dizendo. Vocês gentios, não acham que vocês são mais espirituais do que os israelitas, não? Porque Israel rejeitou a Cristo porque Deus fez cair sobre eles um sono de incredulidade.
para que eles rejeitassem a Cristo. Não entendi, pastor, para quê? Aí vem o capítulo 10. Para que você fosse incluído no plano. Paulo apresenta a criação da igreja como Moisés apresenta a criação de Eva. Israel dorme um sono de incredulidade para que nós gentios sejamos enxertados. Israel é a videira, é a oliveira, nós somos o jambujeiro bravo, a árvore silvestre, ramagem espinhosa. Mas aí Paulo diz, enquanto Israel dorme, Deus, como um agricultor, chegou lá no caule e começou a cavar e foi plantando os gentios do plano da salvação. Deus abriu uma brecha para nos incluir no seu projeto. Aí no capítulo de número 11, Paulo diz, esse sono é temporário. Israel vai acordar no tempo dos gentios. E quando Israel acordar, Deus volta a tratar com Israel. E aí todo Israel, nação, será salvo. É isso que Paulo está dizendo. Então capítulo 9, 10 e 11, Paulo trata de Israel. Capítulo 12, 13 e 14 e 15, Paulo trata com a igreja. E no capítulo 16 ele agradece. Deu para entender, sim ou não? Já podemos parar? Não sei nem que hora é essa, o mundo é que tem relógio ali. Aí chegamos ao capítulo 12. Capítulo 12 é a última, ou a penúltima sessão do livro. Quando Paulo agora vai tratar sobre vida cristã, o que é ser igreja. Ele já tratou sobre Israel. Ele já mostrou que todo mundo pecou. Ele já mostrou que todos podem ser justificados pela fé. Já deixou muito claro que a lei precisou morrer para a graça ser estabelecida. Já mostrou que, para quem estava condenado ao inferno, nenhum sofrimento aqui na terra é motivo de lamento. Dá um toque no seu vizinho, fala com ele assim, para de reclamar. Para quem estava condenado ao inferno, nenhum sofrimento aqui é motivo de murmuração. É isso que Paulo está dizendo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele já mostrou, e esse é um texto bem complexo, mas muito interessante, por que Israel rejeitou a Cristo? Porque Deus quis nos incluir. O sono de Israel é temporário. Israel vai voltar a despertar e Deus vai voltar a tratar com Israel. Mas agora eu vou ensinar, o que ele está dizendo, agora eu vou ensinar para vocês o que significa ser crente, o que significa ser cristão. Então eu vou começar rogando a vocês. O que é rogar? Suplicar, implorar. Rogo-vos, pelo amor de Deus, ofereçam os vossos corpos como sacrifício. Irmãos, eles estavam acostumados a verem cristãos serem jogados na fogueira. Eles estavam acostumados a verem cristãos sendo devorados pelos leões. Então, para eles, isso aqui soa com uma força violenta. Ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como eu faço isso? Oferecendo a Deus um culto racional. O que Paulo está dizendo é, faça da sua mente um templo. Faça da sua mente lugar de adoração. Faça da sua mente lugar de louvor. É assim que você oferece a Deus o seu corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável. Eu quero me ater ao versículo 2. Aí Paulo vai dizer assim, e não vos conformeis. Presta atenção. Ofereçam vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E tem um adendo. Não vos conformeis.
Vamos pensar nesse versículo agora, para nós colocarmos em prática. Vamos começar pensando em não vos conformeis. Se tem alguém perto aí, fala com ele assim, não se conforme. Por muitas vezes eu já ouvi alguém pregando e dizendo que não se conformar aqui é que você tem que condenar o pecado, você tem que contestar o pecado, você tem que apontar o pecado, você tem que pregar contra o pecado. Você tem que pregar contra o pecado. Mas você, por causa disso, muita gente prega contra o pecado dos outros e ignora o seu. Porque a melhor maneira de eu esconder o meu pecado é apresentando o do meu vizinho. Então, quando Paulo diz, não vos conformeis, a expressão aqui literal é, não vos adequeis. Não vos torneis conformes, não vos torneis aceitáveis. O que Paulo está dizendo para nós, irmãos, é que o mundo tem uma forma, um padrão. E o mundo quer nos levar ao seu padrão. O mundo quer forçar que nós vivamos no seu molde, no seu modelo. Mundo aqui é aion. Não fala de lugar de morada, não fala de habitat. Mundo aqui fala de sistema. Modus vivendi, modus operandi, jeito de viver. E Paulo está dizendo, não vos torneis conformes, não entrem na forma, não deixem o mundo lhes formatar, não se tornem iguais. Esta é a colocação. Por quê? Baseado em quê? Romanos capítulo 15, João, capítulo 15, versículo 18 e 19, Jesus diz assim, se o mundo vos odeia, sabei que antes de vos odiar a vós, odiou-me a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas, como vós não sois do mundo, porque do mundo eu vos tirei, por isso o mundo vos odeia. Então Paulo está dizendo, a igreja não está no mundo para ser aplaudida. O maior erro da igreja é querer a aprovação do sistema mundano. Ela foi chamada para ser oposição ao sistema mundano. Por quê? Porque ele é diabólico. João diz assim, 1 João 5,19, primeira epístola de João, o mundo inteiro jaz. O mundo inteiro jaz no maligno. Presta atenção nisso aqui, ó. Jaz, no texto de João, é isso aqui, ó. João está dizendo que o sistema de vida mundano está no colo de Satanás. O diabo está ninando o mundo para agradar o mundo com prazeres, entretendo o mundo com oportunidades, enquanto caminha para o inferno. Então, João diz, o mundo inteiro jaz no maligno, e é o mesmo João que diz, não ameis o mundo. Nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a cobiça dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida não vem do Pai, e sim do mundo. Aí João diz, ora, o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Então, é por essa razão que Paulo diz, não vos conformeis. Não vos adequeis, não se tornem aceitáveis.
É como se Paulo dissesse, a igreja não precisa de aprovação do mundo, de aplauso do mundo. Por quê? Porque ela é igreja. A igreja vive sob a aprovação de Deus. Ela só precisa da aprovação de Deus. E fomos postos no mundo, diz Paulo também, para escândalo. Que estranho. O que significa ser posto para escândalo? Para ser contradição. Para o mundo olhar e dizer assim, ridículo. Uau, como é que o cara vive assim? Que estilo de vida retrógrado. Deus nos colocou aqui para sermos esse tipo de escândalo. Por quê, pastor? Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14, Jesus diz assim, vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada presta, senão para ser pisado pelo mundo. Quando você se torna igual, você deixa de cumprir o seu propósito. Não serve mais para nada. Aí Jesus diz, vós sois a luz do mundo. E Jesus diz assim, não se pode esconder uma cidade iluminada, edificada sobre um monte. Diga comigo, eu sou uma cidade iluminada, construída sobre a montanha. Sabe o que isso significa, irmão? Todo mundo está te vendo. Quando Paulo diz, Jesus diz, vós sois sal. Nos dias de Jesus, o sal tinha o papel de salgar para preservar. Se você não sabia, o sal já foi mais caro e mais raro do que ouro. Na Idade Média, o salário dos soldados era pago com sal. Por isso a palavra salário vem de sal. Quando Jesus diz, vós sois o sal, ele está dizendo, vocês são padrão. Ponto de equilíbrio. Meu irmão, não aceita ser levado pelo mundo, as ondas do mundo são temporárias. O mundo está indo num desenfreamento tão violento, e ninguém está percebendo nada. Vai chegar o momento que eles vão precisar de uma referência. É aí onde o sal se tornará necessário. Eles estão perdendo a noção de referência, de padrão, de parâmetro. A igreja precisa se manter no seu lugar, para que ela seja essa referência. Sinônimo de equilíbrio. Pé no chão. Aí Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Só quem já se perdeu à noite, numa estrada desconhecida, sabe quanto vale um candeeiro aceso no pé da montanha. Ele vira referência. Eu saí uma certa feita de Zurique, na Suíça, para Bruxelas, na Bélgica, de carro. Eu, um pastor que estava comigo, e meu filho. No meio da viagem, passando na Alemanha, a temperatura estava 22 abaixo de zero. Então você enxerga quase nada à tua frente. Aí o carro resolveu quebrar o limpador de para-brisas. Imagina que enquanto um dirigia, o outro de vez em quando tinha que colocar o corpo para fora, joga água no para-brisa e passar um pano. E entrar, porque senão congelava. Nesse negócio, nós perdemos a noção de direção, de para onde estávamos indo. Hoje, tio Waze, tio Google Maps, ajuda você, no mínimo, a saber a direção para onde você vai. Na época não tinha.
E nós andamos pelo menos umas 2, 3 horas sem saber para onde estávamos indo. E escureceu. Com temperatura de 22 abaixo de zero, escurece 4 da tarde, 3:30 da tarde. E andamos, e andamos, e andamos, até que me apareceu no meio do nada um poste aceso. Eu disse para ele, entra, porque ali tem nem que seja uma casa. Chegamos, era um posto de combustível. Mas sabe o que é engraçado? Era a Alemanha. No posto não tinha ninguém que falasse português, ou inglês, ou espanhol. Eu consigo pelo menos pedir água em inglês, eu consigo pedir pão em espanhol, mas lá não tinha ninguém. O pastor que estava comigo fala francês fluentemente, mas não tinha no posto ninguém que fala francês. Falei com ele, pronto, estamos achados e perdidos. E ficamos lá. 1 hora depois, parou um carro. E entrou uma família típica de brasileiros, tagarelando, fazendo barulho, fazendo gracejo. Irmão, nunca amei tanto encontrar um brasileiro na minha vida. Eu falei, oh Jesus, a providência veio. Aí fui conversar, nós estávamos mais de 100 quilômetros fora da rota. Porque quando você está perdido, você precisa de uma luz para te direcionar. Aí Jesus diz, vós sois a luz do mundo. O mundo está perdido, o mundo está em trevas. É isso que Jesus está dizendo. E vocês são a luz. Paulo diz aos Filipenses no capítulo 2, versículo 13, que nós devemos ser irrepreensíveis e sinceros no meio de uma geração corrupta. Paulo diz, entre a qual resplandeceis como luzeiros. Provoca seu vizinho e diz para ele, você é luz. Agora aumenta o peso e diz para ele, então não se torne igual. Quando você se torna igual, você deixa de brilhar. Diga comigo, e não vos conformeis a este mundo. Olha o segundo conselho de Paulo. Mas, isso aqui é um grau de diferenciação. Em vez de ir por aqui, vá por aqui. Mas, transformai-vos. Deixa eu falar 2 coisas do transformai-vos aqui. A primeira é que Paulo não diz, seja transformado. Ele diz, transformai-vos. Ou seja, você é o agente da transformação que vai acontecer em você. Ah não, eu sou assim, mas eu estou esperando Deus me transformar. Amadureça e provoque a sua transformação. Não, eu nasci assim, assim eu vou morrer. Se Deus quiser, Ele me transforme. Paulo está dizendo, transformai-vos. Mas eu tenho uma ideia, Deus sabe transformar. Como é que Deus transforma? Lê Jeremias 18. Te quebra, te amassa, te faz de novo. Quem está disposto a viver o processo, levanta a mão. Ser quebrado, estilhaçado, arrebentado. Por isso que Paulo diz, ei, promova a sua transformação. Identifique onde você precisa mudar e comece a trabalhar isso na sua vida. A palavra transformar aqui é metamorfos. Mudar de forma. Mudar de forma. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, Paulo diz, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como espelho a glória do Senhor e somos transformados, metamorfos, de glória em glória. É processual. Na mesma imagem, semelhantes a Ele, como pelo Espírito do Senhor. Então observe, a transformação é processual. Eu digo sempre que ninguém anoitece cão e amanhece anjo. Você não vai deitar hoje com essa natureza.
e amanhecer amanhã parecendo um anjo flutuante. Provérbios 4,18 diz que a luz, a vereda do justo, é como a luz do amanhecer, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Ei, transformação é um processo. Tudo que aconteceu hoje contigo foram oportunidades de transformação. Eu vou dar um exemplo. Eu preguei uma certa feita na nossa igreja, ainda lembro que eu li 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Quando Paulo diz assim, aperfeiçoando a vossa santificação no temor de Deus, tanto no vosso corpo quanto no vosso espírito. E eu preguei sobre aperfeiçoando a santidade. E na pregação, meu filho tinha aí uns 8 anos de idade. Na pregação eu disse que todas as vezes que acontece algo que testa a tua natureza, testa a tua paciência, sabe aqueles, eu não suporto isso, se fizer comigo, é Deus te dando a oportunidade de aperfeiçoar a santidade. Preguei sobre isso. 1 semana, 2 semanas depois, eu estou voltando da igreja. Aí quando eu estava pegando uma avenida, um camarada numa caminhonete saltou uma lombada e caiu em cima do meu carro. Irmão, meu filho estava no banco de trás, eu chamei a primeira vez, ele não respondeu, eu chamei a segunda vez, ele não respondeu, na terceira vez eu gritei. Eu não sei como ele apareceu no banco da frente. Não vi a hora que ele passou, só sei que ele estava no banco da frente. Aí eu desci do carro. Quando eu desci do carro, o cara da caminhonete desceu assim, ó. Aí ele segurou no meu carro e fez assim, e eu não pago nada. Irmão, aquele velho Josué, que estava morto e sepultado, abriu a cova e saiu. Mas saiu possesso. Eu fui na direção do bêbado. Quando eu fui chegando perto do bêbado, meu filho saiu na porta do carro e fez assim, papai, aperfeiçoa a santidade. Ai, como é difícil! Aí eu fiquei no acostamento, tinha umas pedrinhas, uns cascalhos, eu fiquei no acostamento assim. Aperfeiçoando a santidade. É processual. Cada situação é um teste para aperfeiçoar. É um processo de transformação. É Deus operando é Deus dando a você a chance de controlar o instinto, a reação imediata. Faz parte do processo de transformação que você está passando. Sabe aquele colega de trabalho que é uma perturbação na sua alma? É processo. Deixa eu te falar. Alguém já disse que se não fosse Saul na vida de Davi, Davi teria se tornado um Absalão. Então, muitas vezes, Deus só permite Saul para te amadurecer. Na verdade, Deus permitiu Saul para te proteger. Está montando em você uma estrutura que você não tem. E que se não for montada, você vai se estragar. Tem processos que se eu não passarmos, nós vamos ser destruídos ali na frente. Aí Deus diz, eu vou deixar você passar o processo, porque eu não quero que você seja destruído. Eu vou aumentar a sua robustez, eu vou aumentar seu lastro, eu vou enlarguecer suas costas, eu vou lhe treinar para que você seja o que eu quero que você seja. Isso é transformação. Aí a gente vai lá para Jeremias 18, é o processo do vaso. Quebrou.
Se quebrou na mão do oleiro. E o oleiro podia muito bem pegar os cacos e jogar fora. Mas ele não fez isso. Eu já vi algo parecido, porque uma época meu pai pastoreou numa região que tinha olarias. E quando o vaso está sendo feito, ele diz: mancha, o oleiro pega a massa ali, o que tem de caco, e joga de volta na água para ficar de molho. Vai ter que molhar para conseguir amassar de novo. Pergunta para o irmão do seu lado aí: você já ficou de molho? Irmão, sabe quando Deus te coloca de molho? Vou dar um exemplo bem simples. Pastor Neemias diz para você: olha, você vai pregar segunda-feira no culto de ensino. Aí você passa a semana se preparando. Estuda, ora, jejua. É o principal culto da igreja. O privilégio que meu pastor me deu. Aí quando chega na segunda-feira, na hora do culto, o pastor diz assim: você não vai pregar hoje, não? Porque eu estou sentindo vontade de ouvir o irmão fulano. Aí você faz assim: mas eu estudei a semana toda. Eu jejuei a semana toda. Que sensação de tempo perdido, que frustração. Você só está de molho, irmão. Aí você vai para a igreja pedindo a Deus uma palavra. Pode descer, pastor Emília? Pode. Você vai para a igreja pedindo a Deus uma palavra. Fala comigo, Jesus. Aí Deus levanta um vaso. E o vaso parte de lá. E vem falando em nome do Senhor. Aí o vaso profetiza para esse irmão. Aí você diz: é minha vez, aleluia. Aí o vaso profetiza para essa irmã. E você fica no meio. E Jesus não falou nada com você. Aí você diz assim: Deus me esqueceu. Esqueceu não. Está de molho. E o molho faz parte do processo da transformação. E o detalhe: você não pode queimar etapa. Quem já foi na faculdade sabe que você pode chegar lá e dizer para o centro de atendimento do estudante, alguma coisa assim: não quero fazer essa disciplina esse semestre. Por quê? Não gostei do professor. Estou sem tempo. Não gosto da disciplina, vou deixar para depois. E aí você pode não fazer aquela disciplina. E você faz o segundo semestre e diz: não vou fazer nesse semestre também. E faz o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o 10º semestre. E você não fez aquela disciplina. Você até esqueceu daquela coisa. Terminou o curso, colação de grau. Aí você passa lá na secretaria de coordenação do curso para pegar informações sobre a conclusão e alguém vai dizer: você não pode colar grau esse ano. Por quê? Porque você deve uma disciplina. Seus alunos, seus colegas todos vão se formar. Você não. Então presta atenção. Se faz parte do processo, não adianta queimar etapa. Vou mudar de igreja porque eu não gosto desse irmão. Você vai chegar na outra igreja e a disciplina está lá. Você vai ter que fazer. Não vou com a cara do pastor da minha congregação. Estou mudando de congregação. Aí você muda de congregação. Na próxima reunião de obreiros, o presidente muda o pastor daquela congregação e manda aquele pastor que você disse que não gostava. Diz aí para o seu vizinho: não queime etapas. Bom, se tem que passar, passa logo. É processo. Você está no molho. Depois do molho, eu me lembro muito bem, porque eu era menino. Então eu vinha muitas vezes da escola e o oleiro chamava a gente para brincar de barro. E eu amava, minha mãe pirava, porque eu chegava em casa com a minha farda naquele estado. Aí o oleiro dizia assim: escolhe um buraco desse aí, cheio de água e barro, e pisa. E a gente ia para lá, brincar de barro. Acabava com a minha roupa, mas era alegria. Você tem que entender que no processo de transformação, existe fase na vida que Deus permite você ser pisado. É Deus quem permite.
Estão lhe pisando e você está dizendo: Deus, eu repreendo, é o diabo. E Deus dizendo: não, meu servo, sou eu promovendo a tua transformação. Estou te levando para o processo, para o ponto que eu quero que você chegue, ainda que você não entenda. Chega um momento que o oleiro diz: para de pisar, terminou. Se o barro falasse, diria assim: que alívio. Aí o oleiro pega o barro e leva para a forma. E na forma, irmão, o barro não decide a forma que ele vai ser. O barro não decide onde vai ter curva. O barro não decide onde vai ter dobra, detalhe, decoração. É o oleiro quem decide. Deus está te moldando. E depois que o barro está montado, ele pega umas presilhas e prende assim, ó, dos 4 cantos, que é para não demover. Você já sentiu assim? Como se Deus te travasse de todos os lados e você não consegue se mexer? Já percebeu que há processos na sua vida que você pede ajuda e ninguém pode te ajudar? E você diz assim: irmão fulano bem que podia me ajudar e me negou. É porque tem vezes que Deus, para te travar, trava todo mundo que está perto de você, para ninguém conseguir te tirar da forma. Porque o processo é divino, e no processo divino não cabem 3 pessoas, só 2. É você e Deus. Diga comigo: transformai-vos. Tem alguém aqui passando por processo de transformação? Ei, Deus pode estar usando tua mulher. Tá não, pastor, tá não. Se o senhor soubesse o que está acontecendo lá em casa. Tá não, pastor. Deus está usando processos para te transformar. Depois que o barro está durinho, aí o oleiro solta da presilha. Se o barro falasse, ia cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Aí o oleiro pega o barro, o vaso, abre o forno e coloca lá dentro para cozinhar o barro. Você já se sentiu na fornalha? Sabe quando a provação é tão grande que os músculos parecem que estão pegando fogo? Sabe quando a luta é tão grande que os seus músculos tremem sozinhos? Sabe quando a luta é tão grande que parece que na lombar tem alguém enfiando um dedo? Você está no forno. O oleiro te colocou lá para queimar. Mas não preocupa não, ele sabe o ponto. Não vai passar da hora. Ele vai tirar na hora certa. Chega um momento que ele levanta a tampa do forno e puxa você para fora. O vento, a brisa vem e você diz: aleluia, saí da fornalha. Aí o oleiro pega a lixa, pastor. E ele vai passar a lixa. E a lixa dói. Porque ela te aparelha. Mas presta atenção, não reclama. Faz parte do processo, faz parte do plano. Depois que ele lixa todo, ele coloca na água. E o oleiro dá uma olhadinha assim para ver se ficou bom. Vai lá e repara uma aresta. Só tem um detalhe. Depois que o vaso ficou pronto, e o oleiro colocou na mesa, ninguém toque mais. Quando alguém vai mexer, o oleiro diz: não mexe, não mexe. Porque se alguém tocar, vai responder ao oleiro.
Há cerca de 10 anos atrás eu voltei para pregar nessa cidade. Eu morei nela quando eu era menino. E quando eu cheguei lá, eu perguntei para um irmão se aquele oleiro ainda era vivo. Ele disse, não trabalha mais, mas é vivo, eu disse, eu quero ir lá. E eu fui lá na casa do oleiro, bem velhinho. E eu falei com ele, eu tenho uma curiosidade. Me apresentei, relembrei a ele quem eu era. Ele fingiu que lembrou, afinal de contas fazia tanto tempo, né? Aí eu disse, eu tenho uma curiosidade. Qual é? Quando o senhor coloca o vaso no forno, como é que o senhor sabe a hora de tirar? Porque não tem um temporizador. Se passar do ponto, vira cinza. Ele disse, é fácil, vem cá. Eu não trabalho mais com vaso, mas de vez em quando eu ainda faço um só para não perder o costume. Porque homem é igual bicicleta, se parar de pedalar, cai. Os idosos estão cheios de filosofia, né? Aí ele saiu e foi lá no fundo, chegou lá, destampou o forno e puxou um vaso que ele estava fazendo. Aí ele pegou um instrumento de metal e bateu na borda do vaso, por dentro, na boca do vaso, por dentro. Eu falei, sim, e aí? Ele disse, quando eu bato, se o barulho for opaco, fechado, sem som, como esse agora, ainda está cru. Vai voltar para o forno. Mas se eu bater e tiver eco, bato na borda e responde lá dentro, já está bom. Quando eu saí da olaria, eu falei, entendi, Jesus. Nunca mais eu reclamo no dia do alívio. Porque toda aprovação tem dia do alívio. Você está no meio de um vendaval infernal. Aí tem dia que silencia tudo. Aí vou, finalmente. Pensei que não ia passar. Eu não sei o que Deus quer de mim, não. Aí Jeová olha e diz, está cru. Volta pro forno. Deixa lá mais umas horinhas. Mas no dia do alívio, quando você perceber que a coisa aliviou, vai. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Senhor. Ele é rei. É processo de transformação. Transformai-vos. Tá bom. Posso? Tudo bem aí? Amém? Pode ir mais um pouquinho? Diga comigo assim, eu estou sendo transformado. Como? Como acontece o processo de transformação? Para que o mundo não tenha poder sobre mim. Não vos conformeis a este mundo. Não esqueça da primeira parte do texto. Mas transformai-vos. Como? Pastor, de que modo eu posso vencer esse processo de atração para o mundo? Eu não consigo lidar com isso. Pela renovação da vossa mente. O que Paulo está dizendo é que o processo de transformação começa aqui. A tua mente é o quartel-general da tua vida. Todas as vezes que Satanás quiser conquistar o território da tua alma, ele vai começar pelo território da mente. Por isso Paulo fala do capacete da salvação. Segundo aos Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, Paulo diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para derribar todo baluarte e sofisma que se levanta contra Deus. O que é baluarte? Torre forte. Aquelas torres de vigia que havia nas muralhas dos castelos. É o que Paulo chama de baluarte. E o que é sofisma? Verdades, mentiras maquiadas de verdades.
Então as nossas armas são poderosas em Deus para derrubar toda a torre forte e todo baluarte que se levanta contra Deus, levando cativo todo pensamento. Só existe essa transformação se começar pela tua mentalidade. Tem gente que aceitou a Jesus, mudou a roupa que vestia, mudou o corte do cabelo, mudou o jeito de falar, mas não mudou a mentalidade. Continua escravo. Conta-se de um pai executivo de uma grande companhia, e ele tinha um filho pequenininho, e todas as vezes que ele chegava em casa, o menino queria brincar com ele, mas ele estava sobrecarregado, e ele dizia: eu não tenho como brincar com você agora, depois o pai brinca. Um dia, ele saindo do escritório teve uma ideia, passou numa banca de revistas, e quando chegou lá, encontrou o quebra-cabeça do Mapa Mundi. Ele disse: hoje eu me resolvo, vou dar o quebra-cabeça do Mapa Mundi para ele brincar, e aí depois eu digo a ele que quando ele terminar eu brinco com ele. O cara montar o quebra-cabeça do Mapa Mundi, mano. Quando ele chegou em casa, ele falou com o filho: olha, papai trouxe um presente para você. Tá aqui, olha, um quebra-cabeça do Mapa Mundi para você montar. Quando você terminar, o papai brinca com você. O menino pegou o quebra-cabeça, jogou na sala, e o pai foi trabalhar. 20 minutos o menino chegou. Papai, já montei. Você já pode brincar comigo. O pai disse: não montou não. Não tem condição de você ter montado um quebra-cabeça do Mapa Mundi em 20 minutos. Laos, Zimbábue. Como é que esse menino sabe? Quando ele chegou no centro da sala, o quebra-cabeça estava montado. Ele olhou para o filho e perguntou: como é que você conseguiu? O menino disse: eu descobri que do outro lado era o quebra-cabeça do corpo humano. Eu posso até não saber onde está Zimbábue, mas eu sei onde está a mão. Eu posso até não saber onde fica a Coreia do Norte no mapa, mas eu sei onde fica o pé. Moral da história: se você quiser transformar o mundo, comece transformando o homem. É preciso mudar a mentalidade. Paulo diz aos Coríntios na primeira carta, capítulo 2, versículo 16, que nós temos a mente de Cristo. Isaías 26, 3 diz: tu conservas em paz aquele cuja mente confia em ti. Colossenses 3, 2 diz: pensai nas coisas que são de cima. Filipenses 4:8, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, se é de boa fama, se há algum louvor e se há alguma virtude, nisto pensai. Como está a sua mente? O povo de Israel saiu do Egito, mas estava no deserto com a mentalidade de escravo. Se você ler Números 13 detalhadamente, eles viram a terra, confirmaram tudo que Deus disse, deram até nome para um vale, chamaram de Vale de Escol, trouxeram um cacho de uvas que precisava ser transportado por 2 homens. Mas quando eles estão saindo da terra, lá na montanha de Hebron, aparecem 3 homens, os filhos de Anak, os Anaquins. O cara apareceu lá, interessante que a palavra Anaquim significa pescoço longo, pescoço comprido. Mas eles viram e disseram: os habitantes da terra são gigantes. Eles viram 3. Os outros eram todos normais. Mas 3 que eles viram que tinham um pescoço longo, eles disseram: são gigantes. E nós somos, aos nossos olhos, como gafanhotos. Interessante que 40 anos depois, Caleb sozinho foi lá e derrubou todos os gigantes da montanha de Hebron e conquistou. Mas aqueles homens de 40 anos atrás, os espias, por causa da mentalidade de escravos, se viram como gafanhotos.
Aí vai uma pergunta básica: como você se vê? A sua mentalidade pode estar determinando a sua postura. E isso pode estar comprometendo os seus resultados, comprometendo o seu futuro e prejudicando aquilo que Deus tem planejado para a sua vida. Então, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu tenho uma mensagem, está gravada, está no nosso canal no YouTube, depois vai lá e olha. O tema é: liberte-se da vítima que há em você. Muita gente, por causa da mentalidade, está estragando o plano de Deus na sua vida. O cara está agindo com violência em casa, porque ele viu o pai dele agir com violência em casa. A mulher está agindo de maneira incoerente na vida conjugal e familiar, porque ela viu a mãe dela fazer isso. Não muda de mentalidade. Meu pai era assim, serei assim. Mude a sua mente. O Espírito de Deus quer trabalhar a sua mentalidade. Nós só seremos libertos do pecado quando a nossa mente mudar, para que ela rejeite o estilo de vida que não é mais nosso. Sua mente tem que mudar. Sua maneira de ver as coisas tem que mudar. Você não pode achar normal aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Mas isso só é possível pela renovação da mente. Para quê? Para que experimenteis. Diga comigo: para que experimenteis. Eu vou parar aqui. A vontade boa, perfeita, boa, agradável e perfeita, eu prego da próxima vez que eu vier, tá? O senhor me lembra. Se o senhor tiver coragem de me convidar outro dia, aí a gente fala sobre a vontade boa, agradável e perfeita. Eu vou parar aqui no experimenteis. Vida cristã não é fábula, é experiência. Deus está querendo que nós deixemos de ser crentes com base em fantasias. Ele está dizendo: experimentem. Você pode até deduzir que uma laranja é doce, mas só saberá que o é se a experimentar. Vida cristã é experiência da vontade de Deus. Deus quer que nós experimentemos, experienciemos. Quanta gente na igreja vivendo com base em sombras. Jó disse um dia: eu te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te contemplam. Agora eu te conheço. Agora eu estou experienciando. Então eu tenho que te perguntar: qual é a base da sua fé, irmão? Qual é a base da sua fé, irmã? Qual a sua experiência com o poder do Evangelho? Os discípulos oravam, os discípulos buscavam a Deus, eles estavam acostumados a ir na sinagoga, mas um dia eles ouviram Jesus orando. Pai nosso, que estais nos céus. Quando Jesus terminou de orar, os discípulos chegaram e disseram assim: Senhor, nos ensina a orar. Vocês acham que eles não sabiam orar? Eles eram judeus, gente. Eles iam para a sinagoga todo sábado. Eles estavam acostumados com a lei. Eles conheciam a lei. Então por que me ensina a orar? O que eles estão dizendo é: ensina a gente a orar como o Senhor ora. Com essa intimidade. Com essa aproximação. Por quê? Porque o judeu nunca se referia a Deus no Antigo Testamento na primeira ou na segunda pessoa da conjugação verbal. O judeu se referia a Deus na terceira pessoa, um Deus impessoal, distante, inalcançável, intocável, inexperimentável. Aí Jesus chega e diz: Abba, Pai.
Que intimidade é essa que permite ele chamar Deus de Pai? Pergunta para o irmão do seu lado: Deus é teu Pai? Porque tem muito crente na igreja que não reconhece Deus como Pai, não tem consciência disto. Deixa eu abrir um parêntese. Você lembra do filho pródigo? Lembra do irmão dele? Eu todos os anos te servi e tu nunca me desse um cabrito. O pai olhou para ele e disse assim: ô filhão, peraí. Tudo que é meu é teu. O que o pai está dizendo é: se você se sente escravo aqui em casa, não é porque eu não sou teu pai, é porque você não tem consciência de filho. Tudo que é meu é teu. Então, quanta gente na igreja que não tem consciência de filho. E já tem uns que têm consciência de filho, mas ele distorcida. Ele acredita que Deus é pai só dele e tio do resto. Pai nosso. Jesus traz Deus para perto. Porque a vida cristã não pode ser baseada no que você ouve. O que você ouve é o ponto de partida, é a virada de chave para você ir experienciar, para você ir conhecer. Conhecer o quê, pastor? Fica de pé, por favor. Conhecer qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quais são os 3 níveis da vontade de Deus? As 3 dimensões da vontade de Deus. E aí, pastor, vai deixar a gente sem ouvir? Vai. Para você voltar para casa cedo. Mas você vai com uma missão. Vai estudar sobre isso. Diga para Deus: eu quero experimentar a tua vontade. Eu quero sentir o que significa estar no centro da tua vontade. Eu quero a graça e a glória de viver na tua vontade. Eu quero a dádiva e a felicidade de andar na tua vontade. Porque quem é de Deus não tem vontade própria. Quem se submeteu ao senhorio de Deus não vai para onde quer. Quem tem coragem de orar e dizer assim: Senhor, faça-se a tua vontade e não a minha. Isso aqui não é fantasia. Eu vim para um culto de ensino. Estou lhe ensinando vida cristã. Quando você diz faça-se a tua vontade, você tem que entender que pode ser que aquilo que você mais quer não é o que Deus está querendo. E Ele vai mexer nisso. Quem está disposto, levanta assim a mão. Então eu vou orar com você. Porque presta atenção. Aquilo que você mais quer, e Deus não está querendo, não é Deus te punindo. Na verdade, Ele pode estar dizendo para você: ei, seu pé vai crescer. Daqui a 5 anos esse sapato não serve mais. É por isso que eu estou querendo lhe dar um sapato que não vai fazer calo. Você vai crescer, daqui a 10 anos esse paletó, esse vestido não serve mais. Eu estou querendo te dar algo que não vai te fustigar. Então tem coisas que você está pedindo para Deus, que você vê que é bom para você hoje, mas Deus está olhando lá na frente e dizendo: não vai ser bom amanhã, é por isso que eu não quero te dar hoje. Ei, marabadagaramaí, suriei, mandurabadagas. Ore com as suas palavras e diga para Deus: eu quero a tua vontade na minha vida.
eu quero a tua vontade na minha vida. Cumpre em mim o teu querer, Senhor. Cumpre o teu propósito na minha história. Deus, entra na nossa casa, entra na nossa família, entra, Senhor, na nossa vida. Coloca em nós, faz colocar em andamento na nossa vida a tua vontade, Senhor. Ainda que nós olhemos hoje e vemos que é bom, ainda que nós olhemos hoje e sintamos que atende o nosso desejo, nós só olhamos o agora, mas a tua palavra deixa claro que o futuro para o Senhor não existe, porque o Senhor conhece o fim das coisas desde o começo delas, o Senhor conhece o amanhã. Então faz cumprir a tua vontade na nossa vida. Tira de nós todo resquício de mundanismo. Tira de nós todo resquício de vida velha. Nos faz viver a experiência de um novo nascimento. Os teus filhos que estão nas galerias da igreja, Senhor, os teus filhos que estão na nave do templo, aqueles que estão porventura acompanhando em casa através da transmissão, aqueles que estão aqui no teu altar, que nós experimentemos a tua vontade. Senhor, nos faz entender que o deserto contigo é melhor do que o oásis sem a tua presença. É melhor seguir o deserto cobertos pelo Senhor do que ir para Sodoma e perder a tua presença. Oh Deus, abençoa a vida do teu povo, abençoa a vida da tua igreja, abençoa o pastor e o ministério desta igreja, que a tua vontade prevaleça na nossa vida, que a tua glória prevaleça na nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estende sua mão em direção ao irmão que está do seu lado, ora rapidinho por ele, pede a Deus que blinde esse irmão, peça ao Senhor que blinde essa irmã, que o Senhor lhe proteja, lhe cubra com sangue, que os laços que estão postos diante dele sejam quebrados, Senhor, que as oportunidades ardilosas, as armadilhas sejam desmontadas. Guarda teu servo, guarda tua serva, guarda este homem, guarda este casamento, guarda esta família, no nome de Jesus. Só quem pode, ore e glorifique, enalteça o nome de Jesus. Conheça agora a Biblioteca do Pregador, a biblioteca cristã mais completa do Brasil, com mais de 10.000 sermões, enciclopédias, teologia sistemática, mais de 20 bíblias de estudo, 6 comentários bíblicos, um grupo exclusivo com mais de 9.000 livros para download. E você adquirindo hoje, você ganha um curso de homilética, a arte de pregar e um kit infantil. Clique em Saiba Mais.